Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus, nossa conversa, nossa reflexão. E o que a gente tem feito neste culto a Deus ultimamente é analisar, conversarmos sobre os salmos. Estamos cristianizando os salmos, né? Estamos olhando os salmos pelos olhos do ensino de Jesus. Aí, qual é o critério? Tudo aquilo que é coerente com Jesus é palavra de Deus. Tudo que não for coerente com Jesus não é palavra de Deus. Pode estar na Bíblia, pode estar onde for. Não é palavra de Deus. Pode ter sido dito por Moisés, dito por Davi, dito por Paulo, não importa. Não é palavra de Deus se não for coerente com o ensino de Jesus. Tudo aquilo que é coerente também não importa, pode estar na Bíblia ou fora da Bíblia, é palavra de Deus. Entendeu? Foi coerente com o ensino de Jesus, é palavra da revelação de Deus, da inspiração de Deus. Pode estar na Bíblia ou pode estar em qualquer outro livro, outro escrito sagrado, outra religião, não importa. Foi coerente com Jesus, é palavra de Deus. Por que Jesus? Porque Jesus é a melhor demonstração da revelação de Deus. Entende? Então, foi coerente com ele, é palavra de Deus. Entendeu? Então, é nesse critério que a gente tem analisado. Aí estamos agora, atualmente, e começando o Salmo 19. O Salmo 19 é belíssimo e vai nos surpreender diante daquilo que a gente já viu em outros salmos. É claro que o salmista é o mesmo. É a mesma limitação nossa, nossos defeitos, nossas falhas. Mas a gente não vai considerar isso porque até diante do texto ele vai estar desconsiderando essa coisa humana, essa coisa prepotente que a gente viu nele e nos salmos anteriores. Tá? Então vamos analisar aqui o Salmo 19. A gente vai estar conversando versículos de 1 a 11. E olha aqui, o tanto do que a gente viu que é coerente com Jesus. O título que nós temos aqui, que é atribuído pelos tradutores, tá? Não é do original, diz assim: a excelência da criação e da palavra de Deus. A excelência disso. E o título que está lá no original diz assim: Salmo de Davi para o regente. Quando diz que é Salmo de Davi, não quer dizer necessariamente que foi escrito por ele. Pode ter sido alguém que escreveu por ordem dele, alguém que escreveu como se fosse ele, para agradar ele, para lembrar dele, coisas assim. Entendeu? Necessariamente não quer dizer que foi ele que escreveu. Então vamos ver o salmo que é que ele nos diz. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Dia após dia ele fala e noite após noite ele mostra sabedoria. Não há língua nem palavras onde não se ouça a voz dele. Por toda a terra, aí é que está a beleza, uma das belezas do Salmo. Por todos os lugares na terra, sai a sua corda e suas palavras até o fim do mundo. Para o sol, ele pôs uma tenda neles. E ele é como o noivo que sai de sua câmara e se alegra como um homem valente para correr seu caminho. Desde uma extremidade dos céus é sua saída e seu curso até as outras extremidades deles, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e de sabedoria e dá sabedoria aos simples. Então esse é o primeiro momento do Salmo 19. Vamos analisar. Todo o Salmo, você vai ver aqui, todo o Salmo está dentro da ideia de que está coerente
com Jesus. Olha que lindo, que belo. Esse sim é um salmo de adoração a Deus de verdade. Aqueles outros, carregado de humanidades, carregado de prepotências, orgulhos, vaidades, de falta de amor, falta de conhecimento de Deus, aqueles outros não tem muito o que oferecer. Mas esse é salvo. Vamos ver aqui, então, o que é que ele diz, né? Versículo 1. Primeira coerência com Jesus. Versículo 1. Os céus e o firmamento declaram a glória de Deus. Isso tem a ver com a revelação de Deus. Desde os primeiros momentos da existência humana, Deus se revelando em tudo que ele criou, né? Então, os céus e o firmamento declaram a glória de Deus. Isso tem a ver com Jesus. Isso afirma que Deus se revela aos seres humanos desde os tempos de Adão até sempre. Inclusive, isso faz parte do plano da graça em salvar o maior número possível de pessoas. Deus se revela desde Adão até o último ser humano sobre a terra. É isso que ele está dizendo, porque os céus proclamam, o firmamento, em outras palavras, toda a criação revela claramente: há um Deus, há alguém, há um amor por trás de tudo isso. Essa é a revelação de Deus, né? Segunda coerência com o ensino de Jesus, o versículo 2. De dia e de noite, ele sempre está falando com a sua revelação. De dia, de noite, de madrugada, o tempo todo. A natureza, né? O firmamento, a criação está revelando Deus. O tempo todo. É impossível ao ser humano ter acesso a tudo isso e não entender sobre Deus. Entender o suficiente. Não precisa entender tudo, não. Não precisa nem entender muito. O suficiente a natureza mostra. Entendeu? Deus é perfeito nisso. O suficiente, ele se revela em toda a natureza, desde Adão, desde os descendentes de Adão, até o último ser humano sobre a terra. Se fechar, acabar a Bíblia, se não existir mais Bíblia, Deus ainda vai continuar se revelando. Se acabar o cristianismo, se acabar algumas religiões, Deus ainda vai continuar se revelando, porque a criação, o firmamento, o tempo todo revela sobre Deus. Esse é o nosso Deus. Terceira coerência. Aliás, eu não terminei aqui a segunda, né? De dia e de noite ele sempre está falando. Isso mesmo, ele está falando o tempo todo com todas as pessoas. E o Espírito vai dando iluminação para que todo mundo entenda o que realmente ele tem dito em todos os tempos. O mínimo necessário, todo ser humano sabe. Todo ser humano sabe. Todo ser humano sempre soube. Terceira coerência com Jesus. Em todos os lugares do mundo, esse é o versículo 3. Em todos os lugares do mundo, a todas as pessoas, ele tem falado sem nenhum impedimento. A revelação dele existe em todos os tempos, em todos os lugares, e nada impede que as pessoas compreendam esse Deus no seu mínimo necessário. Entendeu? Então, essa obra, ela é perfeita. Se uma pessoa morar lá no deserto, onde não tem ninguém para falar nada para ele sobre Deus, a natureza vai estar o tempo todo e ele vai ter o mínimo necessário de conhecimento sobre esse Deus e sobre esse amor de Deus. É isso que o salmista está falando e esse é o ensino de Jesus. Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho.
porque Deus já está operando para fazer essas outras ovelhas. É muito perfeito. A nossa cabecinha que é pequena e cheia de intolerâncias, cheia de prepotências, somente nós temos a verdade, Deus só é aquilo que nós cremos, o que os outros creem não é verdade. A gente tem essa coisa humana, pequena, de muita criancice, mas Deus é muito maior do que isso. E Ele quer e Ele ama o mundo inteiro e Ele quer salvar o máximo de pessoas. Então Ele não fica esperando que a nossa cabecinha pequena entenda, não. Ele está salvando, Ele está alcançando, Ele está falando ao mundo todo. O certo é, o número de salvos é muito maior do que imaginamos, porém muito menor do que Deus gostaria. Muito menor. Muito bem. Vamos ver aqui a quarta coerência com Jesus, né? E aí é o versículo 4. A quarta coerência. Em todos os cantos do mundo, em todos os tempos. Isso mesmo. Ninguém fica fora. Ninguém deixou de ser alcançado sobre essa tal revelação do Senhor. Ninguém ficou fora. Uma das maiores provas de que Deus faz isso, olha que coisa interessante, é o ateu. O ateu é uma das maiores provas de que Deus se revela a todo ser humano. Quando você vê um ateu criar 1000 argumentos para defender a ideia de que não existe Deus, dentro da limitação dele, ele está dizendo que sabe mais sobre Deus do que eu e você. Presta atenção. Nós não cremos, como eles também, nós não cremos em fantasmas. E temos tanta certeza que fantasma não existe que você não para, né? Não tem necessidade de criar argumentos profundos para provar que fantasmas não existem. Porque não existem. Agora, quando você não crê ou não quer crer que Deus existe, aí, meu amigo, você vai ter que cavar muito, você vai ter que arranjar 1000 argumentos e ainda não vai ficar satisfeito. Porque você vai querer mais. Se você tivesse satisfeito com um argumento só, você só ficaria com aquele. Não, você não fica satisfeito. Você quer mais argumentos. E você vai criar outros argumentos e outros argumentos e outros argumentos, porque você está lutando não é contra as pessoas, não. Você está lutando contra você mesmo. Então você tem que arranjar argumentos muito fortes para tentar vencer você. Porque você crê, mas você não quer crer. Então você tem que criar 1000 argumentos para isso. Não é maldade deles, não. Faz parte das nossas criancices. Crianças. Mas são tão amados por Deus quanto qualquer um de nós. Crianças. Esse é o 4, né? O argumento 5, né? A quinta coerência com Jesus. Versículo 5. E ele se alegra com isto e com isto que faz, ao falar com todo mundo. Ele tem prazer em fazer isso, em se fazer conhecido das pessoas. Não é porque ele precisa de popularidade, não. É porque é para o bem dessas pessoas. Quanto mais conhecemos Deus, quanto mais temos acesso a Deus, melhor para nós. Não é porque ele precisa de popularidade, é porque é melhor para nós. Nós ganhamos com isso. Então, ele se alegra com isto que faz, ao falar com todo mundo. Isso mesmo, a grande alegria de Deus em ser compreendido por toda pessoa. Muita alegria, a gente não tem nem ideia, sabe por quê? Ele poderia impor, mas não é o Deus, não é a maneira dele agir. Deus não obriga ninguém a nada.
Ele respeita a cada um de nós, do jeito que somos. E é desse jeito que ele quer nos conquistar. Sexta coerência com Deus. Ele se revela em todos os cantos do mundo e ninguém fica de fora desta intenção dele. Sim, a ideia dele, dentro da graça, é que todo mundo saiba o suficiente sobre ele e seu amor. As muitas religiões que surgiram sobre a face da terra, não é? É semelhante ao que aconteceu com Moisés. Semelhante. Cada um entendeu de um jeito. Moisés entendeu de uma maneira esquisita também. Cada um da sua maneira esquisita. E Moisés entendeu de maneiras esquisitas. Né? É tanto que precisou de Jesus lá na frente, que é a maior revelação da revelação de Deus. Jesus dizendo, olha, foi dito aos antigos, não fazer isso, mas eu digo a vocês isso, isso e isso. Muito, Jesus consertou muita coisa, não somente naquele momento, não somente falando, mas também na sua vida, na sua vivência, na sua convivência, na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Jesus esteve muitas vezes consertando coisas de Moisés e também aprovando coisas de Moisés, como aprovaria de qualquer outra religião. Moisés viu Deus de uma maneira esquisitíssima. O Deus de amor que Jesus prega, Moisés entendeu como sendo Deus de ódio, vingança e genocídio. Moisés, entra lá e mate todo mundo. Foi o que Moisés entendeu. Esquisito. Nada a ver com o Deus de Jesus. Moisés, né, foi o que ele entendeu. Vai lá, diga a Faraó para fazer assim, assim. E o próprio Moisés entendeu que Deus entrou em Faraó para não obedecer o que Deus está mandando. Esquisito. Isso é esquisito. Isso não é Deus. Isso é um menino buchudo, cheio de vontade, cheio de gosto. Deus não age assim. O Deus que Jesus mostrou não age assim. O Deus que Jesus mostrou poderia até orientar o Faraó, mas não iria fazer o Faraó agir contra o próprio Deus. Mas Moisés entendeu. Esquisito isso. Mas todo mundo entendeu esquisito dentro dos seus limites, porque nós somos limitados. Na sétima coerência com Jesus, o Salmo, versículo 7 diz assim: tudo que ele tem a dizer a todo mundo é com sua lei. Sua palavra é perfeita, restaura a alma, é fiel e dá sabedoria até a pessoa mais limitada do mundo. Verdade. Verdade. A revelação de Deus é algo tão perfeito, tão completo, que até quando nós entendemos errado, ele ainda tem misericórdia de nós e nos usa de maneira correta, apesar dos erros que a gente comete. Moisés foi útil, apesar de ter entendido errado Deus, mas Moisés foi muito útil a Deus porque Deus amava Moisés e apesar das limitações de Moisés e dos defeitos dele, Deus usou Moisés. Talvez não para muita coisa que ele estava querendo. Não entendo que esse negócio de aquela terra ali é sua, vai lá, mata todo mundo, entra porque a terra é sua. Não tem. O Deus de Jesus não jamais precisaria disso. O Deus de Jesus, se quisesse que que Israel morasse naquela terra, não precisava matar ninguém, não. Bastava amar. Amar. Conviver. Ser bênção para aquele povo. Esse é o Deus de Jesus. Vai lá e mata? Nada a ver com Deus. Vai lá e ame esse povo, Moisés. Moisés, diga ao povo de Israel, vá lá e ame aquele povo. Conviva com aquele povo. Compartilhe as bênçãos que vocês têm com aquele povo. Esse é o Deus de Jesus. Que negócio de vai lá e mata todo mundo? Não é de Jesus. Nem o cão talvez pensaria aquilo. Cabeça de Moisés, cabeça humana,
como a nossa, cheia de humanidades, maldades, e usando Deus para tudo aquilo. Então, essas são as coerências que nós vemos, né, nesse maravilhoso, olha que coisa, que bênção, nesse maravilhoso Salmo 19, cheio de verdades, pelo menos até aqui o versículo 7. Tá? Amanhã, provavelmente, tudo correndo bem, a gente vai ver os demais versículos. Mas até agora, nota 10 para ele em relação a outros salmos que a gente já viu até agora. Tá bom?